Espírito Santo de Deus, nós queremos te convidar, Pai amado, nessa noite a fazer parte desse momento, porque esse momento sem o Senhor, Pai amado, não serve para nada. Pai amado, o deslocamento, Senhor Deus, os nossos lares até aqui, se não for para te encontrar, Pai amado, nós estamos perdendo tempo. Pai amado, se eu vir para a tua casa, Senhor Deus, por qualquer outro motivo que não for te encontrar, Pai amado, eu estou vindo pela motivação errada. Pai amado, meu coração, Senhor, tem que sair da minha casa, Pai, queimando, Senhor Deus, de saudades pelo Senhor. O meu coração tem que sair da minha casa, Pai amado, com a expectativa lá em cima de que nós vamos se encontrar com o Senhor, independente da data, independente do momento, mas sim porque o nosso coração, Senhor, está disposto, Pai amado, a se encontrar com o Senhor. Pai amado, Senhor Deus, que queime na nossa vida, Pai amado, esta chama, Pai amado, de te priorizar em tudo. Não priorizar somente nas coisas que queremos, não priorizar somente nas coisas que achamos legais, não priorizar, Pai amado, somente nas coisas que nos é conveniente. Pai amado, te priorizar acima de tudo, acima do nosso bem-estar, te priorizar, Pai amado, acima dos nossos gostos, te priorizar, Pai amado, acima dos nossos compromissos. Porque não há compromisso maior, Pai amado, do que estar na tua presença. E é por isso, Pai amado, que nessa noite, Senhor Deus, nós te colocamos nas tuas mãos, pedindo: Jesus, venha visitar a nossa vida nessa noite, Pai amado. Senhor, aquele que está triste, traga alegria. Aquele que está cansado, revigore as suas forças. Pai amado, aquele que tem pensado em desistir em alguma área da sua vida, que possa ser renovado pelo teu Espírito Santo. Pai amado, aquele e aquela que já são indiferentes à tua presença, Pai, não nos deixe normalizar, Senhor, aquilo que não é normal. Pai amado, não nos deixa normalizar, Senhor, o extraordinário. Não nos deixa normalizar, Pai amado, o que tem valor imensurável. Pai amado, é por isso, Senhor Deus, que nessa noite eu quero pedir, Pai amado, que o Senhor venha transformar o nosso caráter. Pai amado, que eu venha ser muito mais, Senhor Deus, do que um indivíduo egocêntrico, um indivíduo, Pai amado, que busca, Senhor Deus, e planeja somente os seus bons recursos ou o seu bom gosto, mas que eu possa, Senhor Deus, ser um homem, um verdadeiro adorador, Pai amado, segundo a tua palavra. Pai amado, por isso nessa noite, Senhor Deus, eu quero pedir mais uma vez: venha ser, Pai amado, Senhor, o nosso professor, venha ser inspiração nas nossas vidas. Venha ser, Pai amado, a nossa fonte inesgotável de sabedoria nessa noite, Jesus, porque eu não confio, Pai amado, na minha vida. Eu não confio, Pai amado, na minha intelectualidade, eu não confio no meu conhecimento, eu não confio. Mas eu derramo, Senhor Deus, a minha vida a Ti, Pai amado, porque eu sei que o que faz a diferença é a Tua palavra, é a Tua presença. E é nisso que eu quero viver, Pai. Um alguém, Senhor Deus, que cresce na Tua graça e no Teu conhecimento de forma, Senhor Deus, igual, de forma equilibrada, onde o Senhor acaba, Senhor Deus, sendo, Pai, a inspiração, a fonte e o professor das nossas vidas. Nós convidamos a Tua presença, Pai amado, neste culto de ensino. Esteja em cada coração, Pai, e que a partir de agora a nossa vida venha estar entregue ao Senhor, porque estamos aqui, Senhor, para ser mudados e transformados. Nós consagramos essa aula ao Senhor, oramos e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém. Eu estava orando aqui e eu quero fazer um convite especial para você, igreja do Senhor, amém. Todas as terças-feiras, a partir das 19h30, nós estaremos aqui nesse período de meia hora buscando a face do Senhor. Então você que adentrou por aquelas portas, independente do horário que você adentrar, você não vai adentrar para vir conversar com o teu irmão, você não vai adentrar para simplesmente sentar na sua cadeira, você não vai adentrar para ficar mexendo no seu celular, queridos. Você vai adentrar, sabe para quê? Para você dobrar o seu joelho e falar com Jesus. Então a partir dessa terça-feira aqui, já conversei com o André, é um obreiro lá na porta, é um obreiro cuidando dos adolescentes, um obreiro aqui dentro. O resto, meus irmãos, nós vamos buscar a face do Senhor. Sabe por quê? Quem aqui hoje tirou meia hora de oração? Levante a sua mão. 1, 2, 3, 4 pessoas.
Então o que eu quero trazer para vocês é que eu quero ser um pastor que compartilha e te ajuda. Porque eu sei da dificuldade que nós temos de tempo, eu sei da dificuldade que nós temos, queridos, de pontuar e falar: hoje eu vou servir ao Senhor, hoje eu não vou fazer mais nada. Eu sei que é difícil. E quando eu estava aqui, Deus já tem colocado no meu coração essa chama da oração já faz um tempo. Sabe por quê? Nós estamos vivendo esse contexto tão corrido, tão, queridos, de esforço, onde nós não temos tempo, onde quando o tempo que nos resta nós queremos descansar. E Deus colocou no meu coração algo, hoje eu quero compartilhar com você rapidamente. Nós não podemos normalizar aquilo que não é normal. Sabe por quê? Queridos, domingo nós estávamos aqui, na parte da manhã Deus falou grandiosamente. Aí a gente vem domingo à noite, a mesma forma. Aí sabe o que tem acontecido conosco? Nós estamos ficando crentes mal acostumados. Por quê, pastor? Porque todo culto Jesus se manifesta. Porque todo culto a presença do Espírito Santo de Deus é maravilhosa. Porque todo culto o louvor fala conosco, os pastores falam. Todos os cultos nós temos de alguma forma sido tocados pelo Espírito Santo. Aí sabe o que acontece? A gente acaba normalizando o extraordinário de Deus. Nós acabamos pensando que é normal, queridos. Não é normal. É por isso que quando eu tenho a oportunidade de vivenciar coisas extraordinárias, a palavra já fala extra, ou seja, acima do que é ordinário, eu tenho que aprender a valorizar isso. Como pastor eu vou valorizar? Simples, domingo foi uma bênção, você vai fazer com que terça-feira seja uma bênção maior do que foi no domingo. Terça-feira vai ser uma bênção, quinta-feira vai ser melhor, e assim sucessivamente. Sabe por quê? Porque nós vivemos uma vida e vida com abundância. Não é uma vida que estagna, não é uma vida que simplesmente se torna ordinária, mas é uma vida que está na crescente para com Deus. Então nunca se acomode ou pense assim: ai, do jeito que tá bom. Sempre procure fazer mais, melhorar o si mesmo, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Amém? Então quando nós aprendemos que não temos como normalizar o extraordinário, ou normalizar aquilo que não é normal, eu começo a entender o ponto de que hoje eu, Bruno Teramoto, não sou o mesmo Bruno Teramoto de 20 anos atrás. Alguém compartilha dessa mesma situação junto comigo? Quando você olha para você mesmo, você para e analisa: poxa vida, quantas coisas eu mudei, quantas coisas foram transformadas na minha vida. Contrapartida, tem muitas coisas que eu ainda sou o Bruno teimoso, o Bruno ranzinza, o Bruno isso, daquilo de 20 anos atrás, a qual eu não estou conformado com a situação, estou tentando mudar. O que eu quero trazer para vocês é que, se nós pararmos para analisar a transformação que Cristo fez em mim e em você, não tem como nós não se alegrarmos pelo fato de que a prova máxima de que Ele está na nossa vida foi a mudança que Ele exerceu em nossos corações. Vamos lá, quem era ruim, pessoal? Ruim mesmo, levanta sua mão, deixa eu ver. Olha, que bênção, só nós aqui, Mateus, nós, o Ramezão lá, só nós. Levanta aí, Mateus, levanta aí. Pronto. Falou que ele é ruim? É, o André é bonzinho também, ó. Não, fica de pé. Vem aqui. Irmãos, você sabia que o Mateus, alguns anos atrás, era traficante de drogas lá no Jardim dos Lírios? Você sabia que alguns anos atrás, o nosso irmão Mateus, o famoso guri, quando você chegava lá na cidade de Jardim, irmãos, e falava a palavra guri, já ganhava um pino de brinde. Aí hoje você olha para esse moço sorridente, aí hoje você vê esse menino que te abraça, esse menino feliz, esse menino que faz a diferença na vida das pessoas. E eu não estou aqui para ufanar a vida dele, pelo contrário, eu estou aqui para mostrar para você que quando nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, eu não posso normalizar uma mudança dessa. Eu não posso simplesmente pensar que assim, não, poxa, a vida é só mais um. Nunca na presença de Deus vai ser só mais um, amém? Glória a Deus. Só Deus não mudou a beleza dele, amém? Continua a mesma ainda. Mas você parou para analisar que se você arremeter isso para a sua vida, quem você era, o que você fazia, o que você pensava. Pastor, mas isso é maturidade. Irmãos, você já conheceu alguém de 50 anos que ainda age como um adolescente? Então significa que maturidade não é idade. Então significa que maturidade não é cabelos brancos, né? Já estou ficando com alguns, irmãos Luiz lá, bonitão, ó. Eu quero ficar assim, irmão Luiz, vou ficar assim também. Não com essa beleza, é claro, mas
Então nós começamos a entender, queridos, que maturidade, para ela ser completa, ela tem que passar por Jesus Cristo. Se eu não passo por Jesus Cristo no conceito de maturidade, eu posso criar experiência, que é diferente de maturidade. A palavra maturidade, ela vem oriunda de trazer, de ser o quê? Maduro, de estar pronto para consumo. Ou seja, a maturidade é o amadurecimento do que Cristo plantou na tua vida através da semente do Evangelho. Sabe qual é o meu maior medo? Meu maior medo são as pessoas que se autodenominam cristãos, mas não mudam. As pessoas que batem no peito mostrando a credencial de pastor, de bispo, arcebispo, anjo, semideus e etc. As pessoas que começam de alguma forma, queridos, trazer essa seriedade do cargo eclesiástico que ela tem. E aí ela começa até a falar de um jeito diferente, mas quando você vai conhecer essa pessoa, você começa a conseguir a equipará-la com pessoas do mundo, ou pior do que pessoas do mundo. Então eu quero trazer para os irmãos a situação do quê? Se Cristo está na minha vida, não tem como eu ficar estagnado. Eu tenho que trazer mudança. Por quê? Irmãos, existe alguma parte da Bíblia que Cristo te autoriza a ser feliz espiritualmente da forma que você está? A palavra do Senhor nos diz que se tiver o quê? Tiver pão, tiver um lugar para se deitar, tá? Ótimo, mas aí ele está falando para mim e para você de conceitos físicos, de necessidades fisiológicas. Todas as vezes que nós aprendermos de conceitos espirituais, nunca Cristo vai chegar para você e vai falar que está bom. Nunca. O problema é que nós vamos galgando algumas situações, nós chegamos a tal ponto que sabe o que acontece? Nós pensamos que está bom. É ou não é? Você já não chegou no momento e falou, poxa vida, venci uma batalha. E aqui está o grande problema do ser humano, não somente do crente. Todas as vezes que nós vencemos uma batalha que foi árdua, que foi cansativa, que foi dolorosa, sabe qual é a primeira coisa que nós queremos fazer? Nós queremos descansar. É ou não é? Quando você chega na sua casa, qual que é o primeiro sentimento que você tem? Ufa, cheguei na minha casa. Naquele momento você se despoja do quê? Você se despoja, queridos, daquela imagem que você tem, você que é vendedor, você que trabalha com o público, você despoja daquelas palavras bonitas, sabe por quê? Você está cansado de ser daquele jeito. Aí você quer fazer o quê? Você quer descansar. Cristo te dá liberdade para descansar o teu físico, mas a tua palavra fala que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. E quando fala nunca, nós estamos entrando no conceito temporal. Quando fala nunca, está dizendo de algo que não se termina. Ou seja, eu não posso deixar que a unção de Deus se esvaia da minha vida. Então, amados, eu estou falando isso para vocês, sabe por quê? Hoje, vamos lá. Pessoal, quais são as duas coisas primordiais que cuidam da minha vida espiritual? Quais são? Quem falou? Vai, vamos lá de novo. Oração e que mais? Só duas coisas, correto? Alguém tem alguma dúvida? As duas coisas que norteiam a vida do crente é a Bíblia, a palavra de Deus, e a oração. Isso daqui são as duas coisas que trazem esse caminho, verdade e vida para mim e para você. Então, ou seja, para mim ter uma vida com Jesus Cristo, queridos, não é complicado. Sabe por quê? São só duas coisas. Agora, se eu trazer para você a pergunta de que quantas coisas podem fazer com que o Espírito Santo de Deus se afaste de você? Irmão, aí eu alguém fala aí, aí meu irmão, nós abrimos o leque para tantas coisas. As duas primeiras coisas nós já sabemos. Eu não tenho vida com Deus na palavra, eu não tenho vida com Jesus. Deixa eu falar isso para você. Você que não abre a Bíblia, você que não lê, você que não vive, você não é cristão, irmãos. Porque cristão não é nomenclatura. Cristão é um estilo de vida que eu fui gerado através de Cristo pela palavra. Ninguém é gerado, queridos, pela uma oração. Você sabia disso? Ninguém é mudado através de uma oração. Se não, meu irmão, eu orei por tanta gente, essas pessoas já teriam mudado. Quer ver outro erro que a gente fala? A gente sempre fala assim, ó, não, eu estou orando, no tempo de Deus a pessoa muda. Meu irmão,
Deus já morreu na cruz, o próprio Cristo morreu numa cruz, hoje ela está vazia, ou seja, o tempo para a mudança já chegou, não depende de Deus, depende da pessoa. Agora, pastor, qual é a coluna máxima de mudança da minha vida? É a palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus é aquilo que nós devemos estar fundamentados. Depois que eu conheço a palavra, eu venho através da oração para mim ter uma intimidade com o Deus que eu conheço da Bíblia e não o inverso. Quer ver? Quem aqui já recebeu uma revelação e não foi revelação nenhuma? Levante sua mão aí, deixa eu ver. Uma profetada santa. Já tomou uma profetada santa, irmã Rose? Olha que bênção. Irmãos, a profetada, ela vem, ela bate no seu peito, você chora. Aí tem gente que está vivendo isso daí e nunca recebeu nada daquilo que foi falado. Aí você vai chegar e vai falar assim: não, poxa vida, pastor, mas não foi culpa minha. Não, mas olha isso, é o tempo de Deus. Irmãos, nós devemos entender que a profecia máxima daquilo que nós precisamos na nossa vida é a palavra. Então, quando eu entendo que é a palavra, não é uma profecia que vai direcionar a minha vida, mas é a profecia das profecias que é a palavra. Então, ponto. Você já sabe que para você ser um cristão genuíno, a palavra e a oração têm que estar firmadas e caminhando junto com vocês até aqui, beleza? O ponto que eu quero te perguntar é o seguinte: por onde nós acabamos perdendo ou deixando brechas acontecer para que o Espírito Santo de Deus saia das nossas vidas? Da onde, pessoal? Sabe qual é o grande problema? Negligência é pecado, pessoal? Negligência é pecado, pessoal? Eu não ler a Bíblia é pecado, pessoal? Eu não orar é pecado, pessoal? Então todo mundo sabe que é pecado, não é verdade? Mas se eu falar para você que tem um jeito muito mais fácil de você quebrar o vaso para que a presença do Espírito Santo de Deus saia de você, sabe qual é? Quando nós deixamos o nosso caráter não ser o caráter de Cristo e vivenciamos pessoas mau caráter. Irmãos, o caráter, deixa eu explicar isso para você. Tanto é que eu falei isso esses dias atrás e eu quero reafirmar. Uma das coisas que nenhum cientista consegue explicar é porque uma criança que nunca teve a oportunidade de ter um aprendizado com alguém já nasce com alguns parâmetros morais imprimidos na sua vida. Ou seja, uma criança mesmo que pequenininha, ela já sabe que se ela chorar, ela vai ganhar leite. Ela já sabe, queridos, que se falar não mais grosso, ela já sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque ela já tem uma impressão moral desenhada na sua vida. Quando eu entendo isso, porque eu estou falando para vocês, porque Cristo já imprimiu em nós o caráter dele. O problema é que o pecado veio como uma mancha e manchou aquilo que era perfeito em nós. Mas se você parar para analisar, você pode pegar a pessoa mais mau caráter do mundo, ela não tem qualidades? Irmãos, não tem um ser humano na face dessa terra que não tem qualidade. Todo mundo tem qualidade. Agora, sabe qual é o ponto interessante? Toda a qualidade do ser humano é oriundo de Jesus e não do próprio ser humano. Quando eu entendo isso, eu chego à conclusão de que hoje, 2025, pessoal, a forma mais rápida para você perder a graça do Espírito Santo é pela falta do seu caráter. Porque eu vejo muito crente orando, lendo Bíblia, eu vejo muito crente vivendo na igreja, eu vejo muito crente fazendo a obra, eu vejo muito crente dessa forma. O problema, sabe qual é? Quando eu pego a palavra, quando eu penso em Jesus e eu faço uma equiparação com o camarada, eu chego à conclusão que ele não se parece nada com Jesus. Ou seja, ele é um mero religioso. Porque o cristão vive da palavra e da presença, mas ele põe em prática aquilo que a palavra e a presença ensina para ele. Então, quando nós não colocamos o caráter, em verdade, em ação nas nossas vidas, o bom caráter que Cristo imprimiu, eu estou fazendo o quê? Eu estou negando a palavra de Deus, e esta palavra fala que aquele que me ama faz o quê? Guarda os meus mandamentos. Guardar os mandamentos não é colocar no coração, guardar os mandamentos é viver os mandamentos de Deus. Então, por que eu quero trazer, queridos, falar para vocês essas imagens sobre caráter? Porque você tem que conhecer qual é o seu caráter e o que você está errando, qual parte do seu caráter está inviabilizando a presença de Deus sobre você. Põe aqui, João. Então, semana passada, cadê a imagem? Travou aí? Então, pessoal, semana passada
né, nós falamos ali, virtude. Quem estava aqui semana passada? Estava todo mundo aqui? Algumas pessoas? Amém. Irmãos, quando nós entendemos sobre virtude, o que é virtude, pessoal? Virtude é o poder, ou seja, a essência, a ação daquilo que eu vou fazer. Nós entramos na palavra virtude, a virtude da justiça. Forças que forjam uma vida comunitária saudável, agir com empatia e equidade. Equidade não é igualdade, equidade é você dar a oportunidade necessária para que o outro se iguale a você. Então, quando eu entendo isso, eu quero fazer uma pergunta para você: quem aqui é justo ao ponto de ser imparcial? Nós falamos isso semana passada. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você: Jesus era imparcial? Jesus era imparcial, o pessoal era parcial? Rapaz, vamos lá então. Jesus pregando o evangelho um dia, aí o que acontece? Daqui a pouco cutucam ele e falam assim: mestre, que foi, rapaz? Sua mãe está lá fora, seus irmãos estão lá fora. Jesus, com maior amor e carinho, ele fala assim: viu, quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos de vocês estavam trabalhando e chegou alguém super importante na sua vida, você deixou o seu trabalho para ir cumprimentar a pessoa? Alguém já fez isso? Eu também, já fiz. Parou para analisar que quando Jesus estava exercendo o seu papel de pregador do evangelho, na hora que chegou, vamos dizer assim, a pessoa que cuidou dele durante aqueles 30 e poucos anos, chegou lá, o que ele falou? Falou: viu, agora não. Por quê? Porque agora eu estou fazendo algo muito mais importante do que a minha família. Ser imparcial significa que não importa quem esteja precisando, quem esteja comigo, eu sempre tenho que tomar o partido de Deus e não das pessoas. Irmãos, vamos falar a verdade: a gente não acaba pendendo para quem a gente ama mais? Ou será que é só eu? Né? Apesar que eu sou ruim com todo mundo, então tá de boa. Mas se for para analisar que você acaba sempre pendendo para quem você gosta mais, para quem tem mais afinidade com você, para quem isso, para quem aquilo. É ou não é, pessoal? E deixa eu falar uma coisa para você: você ter afinidade com outras pessoas não tem problema. O problema é você querer viver fazendo somente aquilo que você quer, porque você tomou partido daquilo que você gosta e não partido daquilo que precisam de você. Então, será que eu e você somos justos o suficiente para abrir mão disso? Liderança influencia a pessoa positivamente. Eu só estou trazendo, irmãos, aqui, recordando para vocês a semana passada. O líder genuíno não precisa tomar a tribuna. O líder genuíno não precisa do nome dele estampado no muro da igreja, pastor, presidente, fulano de tal, não. O líder genuíno, queridos, não precisa de uma roupa diferente. Os irmãos viram agora qual que é a moda aí nas igrejas? Tem até uma cortina de teatro, a hora que abre, sai lá o caboclo lá com troço lá de Moisés lá, né? E sai lá já e com um manto assim. Irmãos, você parou para analisar que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm até modificado as suas vestes para um melhor reconhecimento do seu egocentrismo, da sua pompa? Líder não é isso. Líder, ele não precisa abrir a boca para a pessoa já saber que ele tem um espírito de liderança, porque na maioria das vezes ele sempre vai abraçar, ele sempre vai fazer sem ninguém pedir nada para ele, tá? Trabalho em equipe. Olha que bênção, semana passada eu falei, né, daquele que se alegra em ver o outro crescendo. Então, se você não se alegra em ver outra pessoa crescendo, meu irmão, me perdoe, você não é justo. Agora para analisar, pastor, o que é mau caráter? Porque nós usamos essa verbalização dessa palavra, não é verdade? Nós verbalizamos, aquela pessoa é um mau caráter, aquela pessoa tem um problema no caráter. Quando eu sou uma pessoa mau caráter no quesito justiça, e não é somente isso, é porque, olhando esse gráfico, nessas três coisas, numa delas ou nas três, nós estamos falhando. Aí deixa eu perguntar para você: quem aqui já tentou mudar uma coisa, tentou e não conseguiu? Dá um desânimo, não dá? Mas em nenhum momento Jesus te dá liberdade para parar de tentar mudar. Pelo contrário, a palavra do Senhor nos ensina que devemos prosseguir e continuar a prosseguir ao Senhor. Conhecer e continuar a prosseguir em conhecer ao Senhor. Ou seja, é uma busca incansável que nunca vai acabar.
a mudança em Cristo nunca vai acabar. Ou seja, eu não posso, queridos, puxar o freio de mão e pensar que está tudo bem. Então, se você que está aqui hoje viu essas 3 características, imparcialidade, liderança e trabalho em equipe, e você sabe que você está falhando, sabe qual é o meu dever e o seu? Mudar, pessoal. Mudar. É fácil mudar, pessoal? Misericórdia. Aí, quer piorar? Vamos lá. Quais são as pessoas que mais sabem dos seus defeitos? Quem é, pessoal? Quem está perto. Olha lá, o Ramezão já mostrou ali, a dona Ramé ali, ó. É o Ramezão e a Ramela. Amém? Pessoal, as pessoas que estão perto de nós são realmente, quem sabe, porque nós precisamos mudar. Agora deixa eu falar, quem é casado aqui, levanta sua mão. A Gabi sabe todos os seus erros, Paulinho? Vixe! Até os que você nem sabia, né? Agora parou para analisar que as pessoas, geralmente os nossos cônjuges, são as pessoas que mais sabem dos nossos defeitos, e nós fazemos com que essas pessoas sejam menos ouvidas acerca daquilo que precisamos mudar. Às vezes o pastor chega e fala uma coisa para você: meu Deus, o pastor falou, irmãos, não moro com você, não durmo com você, não como com você, não estou com você 24 horas. Aí sabe o que acontece? Pode ser que por um motivo espiritual extraordinário Deus revele alguma coisa. Os irmãos sabem que eu não sou desse jeito. Amém? Aí Deus me revela, irmão, Deus está falando comigo que o irmão tem que mudar dessa forma. Aí você chora. Faz 10 anos que a tua esposa está falando isso para você. Aí porque a esposa, o que acontece? Não vou aceitar. Amém? Mas irmãos, como eu sou um pastor imparcial, vamos falar das irmãs. Porque as irmãs não precisam mudar. As irmãs são um anjo na terra. Tanto é que no céu não tem anja. Não tem anja no céu, pessoal, é anjo, tá? Maiúsculo, macho. Então, pessoal, por que eu estou falando isso, irmãs? Vamos lá, tem alguma irmã teimosinha aqui? Aqui, ó, a Karina, ela levantou a mão, mas automaticamente ela falou não. Então eu não sei se ela é ou se ela não é, tá? Pessoal, se o seu marido está pedindo para você mudar, mude. Sabe por quê? Porque quando eu entendo que a pessoa que está do meu lado há 20, 30, 40 anos está falando de algo na minha vida, muitas das vezes ela vai ter muito mais razão do que eu e você. Então, lembre-se disso. Você está sendo injusto em algum desses aspectos, é seu dever mudar. Não consegue ser imparcial? Queridos, se esforce para ser. Não consegue influenciar bem as pessoas como um bom líder? Aprenda a fazer. Irmãos, quem aqui não teve vontade um dia de brigar, de xingar, de fazer alguma coisa, mas tinha alguém perto de você e você não fez? Às vezes acontece isso comigo na igreja. Às vezes você veio aqui nesse microfone aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Vai. Os irmãos pensam que eu estou cantando. Não, irmãos, né? Eu não. Eu estou aqui, ó, brigando com o grupo de louvor, porque ninguém está fazendo o que nós ensaiou. Uma benção, irmãos. Só que o que eu quero falar para vocês, hoje nós devemos entender que nós temos a possibilidade. Qual é essa possibilidade? É o Espírito Santo e a palavra para podermos mudar, pessoal. Só que qual é o problema? Nós travamos a nossa vida para dar um mau testemunho, porque pensamos que tem alguém do nosso lado, se esquecendo que dentro de nós tem o Espírito Santo de Deus. Nós damos mais valor para um homem me olhando do que para Jesus me olhando de dentro para fora. Então o que eu gostaria de falar para você é que a partir de hoje, esse breque santo da tua vida, sabe, esse tapa-boca aí, esse tapa-olho, sabe, esse daí quando Jesus, você vai tocar alguma coisa que não é teu, Jesus, sabe isso daí? Que seja, queridos, em nome de Jesus, por amor a Ele, e não porque tem alguém te olhando. Trabalho em equipe, aprenda a tirar você do meio das coisas. Não, quando eu faço, não, quando eu toco, quando eu prego, quando eu dou estudo, quando eu, só tem um grande eu sou. Só tem um. E esse um grande eu sou, quando ele estava na terra, chamaram ele de bom, ele falou, viu, por que me chamas de bom? Só tem um que é bom e é o nosso Pai. Então se o próprio Deus não aceitou um elogio, quanto mais eu e você, sabe por quê? O egocentrismo começa quando eu e você se auto-bajulamos. Você já teve essa situação, irmão? De achar que você era bom em alguma coisa? Não é pecado. Não é pecado enquanto você não vive em prol disso.
Vamos lá. Não é pecado você sabendo que você é bom, pessoal. Ah, pastor, eu sou bom para tocar, eu sou bom profissional, eu sou bom com vendas. Não é pecado você saber que você é bom. O que você não pode fazer é criar um altar para você mesmo e todos os dias ir lá fazer o sinal da cruz e rezar um Pai Nosso para você mesmo. É isso que não pode. E nós temos vivendo tempos onde pessoas estão fazendo isso. Elas criam altares para eles mesmos, batendo o peito, falando: eu posso, eu consigo. Irmão, em nome de Jesus, você não pode nada, porque a Bíblia fala que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, cristianismo e egocentrismo são antagônicos, eles não podem viver juntos. Tem um abismo no meio, cada um do seu lado. Ou é um ou é outro. Beleza? Todo mundo conseguiu ter os 3 aqui da justiça? Que bom. Amém. Humanidade. Virtude da humanidade. Pessoal, em nome de Jesus. Sabe o que acontece? A gente vê as pessoas, sabe o que a gente fala? Bem feito. Aconteceu alguma coisa errada na vida da pessoa, bem feito. Eu estava conversando com o pastor, amigo nosso, pastor Aparecido. Abençoou a nossa vida hoje, irmãos, em nome de Jesus. Depois eu conto testemunho. E ele conversando comigo, ele falou uma verdade. Hoje eu conheço pastores que quando passa na frente de uma igreja e a igreja fechou, ele fica feliz. Hoje eu conheço crentes, porque não congregavam naquela igreja, passou na frente daquela igreja, a igreja fechou, eu não sei o porquê. Nossa, meu Deus, que judiação, né? Mas por dentro ela: Senhor, obrigado, Jesus, o Senhor é fiel. Amados, seja humano. Tenha empatia, tenha compaixão, não fique julgando somente, ainda que a pessoa errou, pessoal, beleza. Teve alguém que não errou aqui hoje? Teve alguém aqui? O problema é esse: a gente quer tirar o cisco do olho do nosso irmão, sendo que tem uma trave no nosso. E essa trave, sabe o que acontece? Gera em nós uma cegueira ao ponto de que eu não consigo mais enxergar o meu erro, eu só enxergo o erro das outras pessoas. Humanidade é caráter. Se você é uma pessoa que não é humano, que não tem essa empatia, você é uma pessoa que tem um problema de caráter. Forças que manifestam o cuidado nas relações. Ou seja, não tem como eu ser humano para mim mesmo, eu tenho que ser humano para o próximo. Tanto é que a palavra fala, se eu não me engano, é lá em Pedro, que cada um administre bem o dom que está em ti, mas o dom deve ser administrado para os outros. Por exemplo, vamos falar que eu tenho o dom da palavra. Eu não vou ter o dom da palavra para mim mesmo, pessoal. O dom da palavra não é para me edificar somente. O dom da palavra não é para que eu seja promovido. O dom da palavra é para que quem me ouve seja abençoado. Ou seja, os dons que Deus nos deu, depois nós podemos falar dos dons espirituais, mas os dons que Deus nos deu, 90% deles são para edificação do próximo. Só tem um que é para edificação de nós mesmos. Você consegue entender isso? Então, ou seja, se eu não sou humano ao ponto de me importar em ajudar o meu próximo, em cuidar do meu próximo, em ter compaixão do meu próximo, eu tenho uma falha no meu caráter, tá? Vamos lá. Amor, afeto genuíno. Pessoal, o que é genuíno? Verdadeiro, não é xing-ling. Hoje tem amor falso, irmãos? Tem, irmãos. Né? A pessoa fala: eu te amo. Irmãos, vou falar para você, tem papagaio que fala eu te amo hoje. Esses dias atrás eu vi um cara, o cara conseguiu ensinar o cachorro a falar te amo, entendeu? Então, pessoal, em nome de Jesus, aqui nós estamos falando de um afeto genuíno. Sabe onde nós pecamos? Nós abraçamos as pessoas e aí nós demonstramos um afeto, mas você nem liga para essa pessoa. Irmãos, é fácil você amar alguém que não conhece? É fácil? Você consegue amar alguém assim, olhou, nossa, amo aquela pessoa, paixão? Não tem como. Eu tenho que conhecer a pessoa para amá-la. Por isso que eu luto com unhas e dentes para a união do corpo dessa igreja, pessoal. É por isso que eu faço cantina, é por isso que eu vou lá e reúno com os jovens, é por isso que eu pego e faço tal coisa. É por causa disso, para que essa igreja tenha união. Por exemplo, nós estamos aí, quem foi jogar bola ontem? Levanta sua mão aí. Aí, ó, que bom. A maioria está tudo quebrado, pessoal. Meu cunhado entrou aqui hoje parecendo o paralítico de Bessai ali, olha só aqui, ó, né? Ai, pastor, divertimento. Eu aproveito um momento de recreação para poder unir pessoas. Você não conversou com alguém diferente lá, Vinão? Não pegou empatia por alguém que você nunca imaginou conhecer? Não foi assim, Evandro?
foi lá, conheceu os caras, da hora, legal, brincou. Gente, igreja, ela tem que passar pela parte da humanidade, do afeto genuíno. Sabe por quê? Cristo, Deus é o próprio amor. Se eu não amo, eu não tenho Cristo na minha vida. E aí nós estamos vivendo esse tempo do amor fingido, do amor do Facebook. Vai lá, escreve lá. Irmãos, eu olho aquelas coisas, eu falo, não, Deus, que Deus tenha misericórdia. Eu já sei o que está acontecendo. Aí eu vejo aquelas declarações de amor lá, um querendo matar o outro, um querendo... Aí eu vejo, você é a princesa do meu olhar. Estava lá chamando a irmã, lá xingando a irmã esses dias atrás. Que amor é esse? Amor genuíno, valoriza. Pessoal, o que é valorizar, pessoal? Você sabe o que é valorizar? Precificar de uma forma alta, ou seja, eu coloco um preço alto naquilo. Sabe o que tem acontecido conosco? A gente valoriza coisas e desvaloriza pessoas. A gente valoriza rede social, mas desvaloriza a socialização. Quantos de nós aqui não temos mais facilidade de falar pelo WhatsApp do que falar olhando no olho? Você já percebeu, você pai de adolescente, que nós estamos vivendo esse tempo com os nossos jovens? O jovem tem mais facilidade de escrever para você do que olhar no seu olho e falar. Esses dias atrás eu estava lá com a Isabelle, né? Eu falei, Isabelle, você vai fazer 1, 2, 3, 4. Pai, é para mim fazer 4, 10, 20, 40? Aí a minha paciência já foi pro beleléu. Isabelle, 1, 2, 3, 4, vai. 1, 20, 50, 80. Irmãos, aí eu tive que, sabe fazer o quê? Tirar o celular de todo mundo, para eles aprenderem a, sabe o quê? Verbalizar de forma natural o que eles pensam. Sabe por quê? No celular você vai escrever você, é só escrever VC. No celular você vai escrever tamo junto, é só escrever TMJ. Aí sabe o que acontece? Essas abreviações vão fazendo com que os nossos adolescentes, eles vão criando uma doutrina, sabe do quê? De não verbalização. Por quê? Porque quantos aqui não conseguem entender o que seu filho fala? Irmãos, às vezes os adolescentes vêm falar uns negócios para mim e eu fico prestando atenção assim, ó. Aí eu estou tentando aqui, ó, pensar, formular o que eles estão querendo falar para mim. Ah, você está querendo falar isso, pastor? É isso que eu queria falar. Sabe por quê? Porque nós estamos deixando muitos nossos filhos sem relacionamentos sociáveis e deixando eles nos relacionamentos virtuais. Irmãos, o ser humano, ele precisa de socialização, ele precisa de relacionamentos, ele é carente disso. Tanto é que quando Deus olha o homem, Ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e depois fazemos o quê? Uma adjutora, porque não é bom que o homem esteja só. Então você para analisar que Deus não criou o homem para ficar sozinho, Ele criou para ser sociável. Só que o problema está aqui, valoriza relacionamentos próximos. Pessoal, em nome de Jesus, nós temos que aprender a valorizar isso. Por exemplo, vou contar minha história. Eu fiquei 24 anos praticamente longe da minha irmã, da minha irmã Tati, boazinha. Aí pessoal, sabe o que acontece? Hoje eu estou lá na cozinha com ela. Eu já sei a hora que ela está brava, eu já sei a hora que ela está irritada. É que ela, irmãos, ela é eu de saia, é a mesma coisa. Então está toda hora irritada, é igualzinho, amém? Irmãos, eu já consigo fazer a leitura dela, por quê? Porque eu me aproximei dela depois que ela voltou do Japão, porque os milhares de quilômetros tinham o quê? Nos afastado. Mas aí agora eu trabalhando junto com ela, eu já conheço, é o mesmo que a nossa irmã Jennifer. Eu queria falar um negócio da irmã Jennifer, mas eu vou deixar para outro dia, tá? Vou deixar para outro dia. Mas você consegue entender comigo que às vezes nós não valorizamos o relacionamento? E quando você conhece realmente quem é a pessoa, você vê quanto tempo você perdeu por não investir naquele relacionamento. Irmão, você quer assustar? Tem homens aqui que conhecem mais os amigos do trabalho do que sua esposa. Tem mulheres aqui que conhecem mais as necessidades do seu trabalho do que o seu esposo. Tem casamentos aqui que conhecem muito mais a vida de outrem do que a sua própria vida. Tem filhos aqui que conhecem mais o que está passando na televisão do que você, meu pai. Você, mamãe. Então, o amor, ele é o afeto genuíno, ele é a valorização do meu relacionamento para com o próximo. Deixa eu fazer uma pergunta.
Será que nós não estamos falhando com esse tipo de amor dentro do nosso casamento? Será que nós não estamos falhando nesse tipo de amor com as pessoas que estão próximas de nós? Será que nós não estamos falhando? Então significa que, ou seja, você já viu algo que deve ser mudado na tua vida. Generosidade, oh glória. Tem alguém aqui que é mão de vaca, pessoal? Tem? Dá tchau assim? Tem alguém que pega no garfo assim, ó? Bom princípio dando novo, Deus lhe pague. Tem alguém? Amém? Pessoal, entenda, generosidade não é somente ser mão aberta. Generosidade é você ser altruísta. O que é altruísta? Vamos lá. Irmãos, vamos falar de linguagens de amor. Quem aqui gosta de dar presente? Levanta sua mão. Olha aí, olha que bênção. Gabriel Muquirana nem gosta de dar presente. Miséria, vou orar por ele, vai ver só. Amém? Irmãos, vou falar a verdade. Ontem eu fui sair com a minha filha. Minha filha é linda. Eu olhava para ela e falava, que ela escolheu aquele cara? A minha filha é generosa. Que generosidade tem essa menina? Pegou o menino lá da esquina, lá, cuidou dele, está melhorzinho agora. Amém? Queridos, generosidade. Você ser altruísta, você ter prazer em dar as coisas para as pessoas sem querer algo em troca. Viu, esposas? Porque às vezes, tem umas barganhas aí que é do inferno, mas nem quero falar sobre isso. Generosidade, é Deus, alguém falou é Deus aí. E pela voz eu sei quem é. Generosidade, altruísta, pessoal, gentil. Meu irmão, você já conversou com um crente cavalo? Ele não dá paz ao Senhor, ele relincha. Irmãos, tem crente que eu vou conversar, amém? Não é a paz do Senhor, é a pata do Senhor na sua cara. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos ser gentil, vamos ser simpático, vamos ser carismático, vamos colocar um sorriso no rosto quando está doendo. Sabe por quê? Porque ser gentil faz parte de caráter. Se você não é gentil com as pessoas, sabe o que você é? Você é uma pessoa ignorante, você é uma pessoa grossa. E isso, irmão, você parou para analisar que quando nós falamos de caráter, o caráter, ele é coisas boas. Quando eu falo de problemas no meu caráter, eu estou falando de mau caráter. Sabe o que isso significa? Que significa que uma parte do seu caráter não pode ser ruim. Você não tem o direito de ter coisas ruins no teu caráter. Por quê? Porque senão eu me torno uma pessoa mau caráter, ou seja, eu tenho que lutar para que o meu caráter seja completo em Cristo Jesus. Jesus era gentil, pessoal? Então, em nome de Jesus. Quem aqui tem dificuldade quando acorda, pessoal? É aqueles 15 minutinhos que você não pode falar com a pessoa. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui, ó, Rodrigão, nossa irmã aqui. Olha que bênção. O Ramezinho lá. Ei! Respira. Rodrigão, corre tomar o café. Vai lá, não fala nada para a Daiane. Corre lá, toma o café, mostra esses dentão brancos. Você fala, bom dia, meu amor. Ninguém é obrigado a ver a sua ignorância, mas todo mundo é livre para ver a parte gentil que existe dentro de você. Bom caráter, pessoal. Compassivo, oh meu Deus do céu. Quem aqui não tem paciência com as pessoas que estão próximas de você? Levante a sua mão. Olha, só eu, a irmã Eva, varou ali. Nós estamos em todas, irmã, nós estamos em todas. Ela estava levando na sua, Rodrigão? Meu Deus! Irmãos, você tem que se compadecer das pessoas. Aí eu quero falar algo aqui que é problemático, E eu vou falar para os irmãos, graças a Deus, eu tenho tentado ser imparcial. Por quê? Porque a falta de paciência que eu tenho na minha casa, eu tenho com todo mundo. Só que contrapartida, se for para analisar que na maioria das vezes eu tenho mais paciência com os de fora do que com quem realmente faz parte da minha vida, Por exemplo, a Daia. Você já brigou com outras crianças do jeito que você briga com o Arthur e com o Gi? Eu brigo com todo mundo igual, irmãos. Estou nem aí, tá? Agora, você parou para analisar que nós erramos nisso? E eu falo para a Daia, por quê? Porque eu fiz isso. Eu tinha paciência com um monte de criança. Ai, da Isabelle. Irmãos, eu lembro da Isabelle, que coisa linda, desse tamanho. Porque a Isabelle e a Nicole foi duas coisas totalmente diferentes.
A Isabelle, irmãos, falou com 3 anos. E quando ela falava, pai, passainho, coisa mais linda, irmão, aquela japonesinha assim. Aí vem esse cara aqui, ó. Que dor na minha alma. Dói minha alma. Dói minha alma. Mas enfim, Isabelle, irmão, Isabelle parecia Alice no País das Maravilhas. E olhava, e caía, e dava risada. Aquela bonequinha frágil. Mas o que acontecia? Um pouquinho lerda. Só um pouquinho. Corria na igreja. Eu no louvor aqui, ó. Irmãos, para você ter uma ideia como que era o louvor lá na igreja. Eu tocava, eu cantava. A mesa de som ficava do meu lado. Aí sabe o que eu fazia? Eu batia, segurava o acorde e mexia no volume. Batia, fazia isso, ó, e ministrava ainda. De repente eu via aquela criaturinha. Din, 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 din. Parecia, sabe o lupa-lupa lá do Fábrica de Chocolate? Eu olhava para ela assim, ela olhava para mim, oi papai. Irmãos, descia do louvor. Aí nós tínhamos o pastor Ícaro lá. Aí o pastor Ícaro, ele já olhava para mim e falava, eu nem olhava para ele que ele já sabia. Eu pegava no bracinho carinhoso dela, eu já não falei para você não parar de correr, eu batia. Ela parecia uma gangorra, irmão, fazia assim o corpinho dela. Sabe o que aconteceu? Nunca deu problema na igreja. Tá tudo certo. Ai pastor, o senhor criou a sua filha traumatizada. Tem alguma criança que vem mais na igreja, mais adolescente que vem mais na igreja do que minhas filhas? Pergunta para elas se eu obrigo elas a vir. Elas amam, porque elas sabem que a correção foi por amor. Só que ela poderia ter apanhado muito menos. Amém? Aí vamos falar da Isabel, da Nicole, pessoal. Nicole falou com 10 meses. Nicole andou com 10 meses. A Nicole só mordia a Isabelle. Um dia eu virei para a Isabelle e eu falei, se defenda, menina. Ela foi lá, empurrou a Nicole e abriu a cabeça da Nicole. É maravilhoso, irmãos. Essas histórias é top demais. Aí beleza. Um dia, porque era assim, ó, a gente estava no louvor, a Isabelle já era maiorzinha. E a Nicole, ela sentava aqui, ó, então nosso irmão Albertão aqui, ó, no carrinho. E eu e a Marielle ensaiando. E louvor tudo abençoado, ela ficava bonitinha ali, tudo certo. Irmãos, não sei o que deu na cabeça dela naquele dia. Ela chorou, ela gritou, ela esperneou tanto fazendo manha, que a mãe dela teve que deixar o microfone na hora do louvor para ir cuidar dela. Eu já não sabia se eu estava tocando dó, ré, mi, eu já nem sabia o que eu estava tocando mais. Amém? Aí sabe o que aconteceu? Acabou o louvor, eu fui para a porta, porque eu era um dos únicos presbíteros que ficava na portaria. Estava ali onde estava nosso irmão Heber. A Marielle olhou para mim com aquele zóio de sangue. Tira o cinto. Falei, opa. Falei, o que é isso, irmã? Dá esse cinto agora. Quase que eu apanhei, irmãos. Ranquei o cinto. E lá na Assembleia, não sei se você sabe, tem um costume que fala assim, ó, obreiro sem cinto, o diabo puxa as calças. Pessoal, ranquei o cinto, dei na mão dela. Irmãos, eu falei, e eu vi já a Nicole meio olhando para mim, sabe, pai me salva. Falei, vou nada, senão vou apanhar junto. Eu só fiz a besteira de olhar assim para o carro. Irmãos, a hora que eu olhei dentro do carro, eu só vi o cinto fazendo assim, ó. A Isabelle apanhou 3 anos, a Nicole apanhou uma vez. Uma vez. Aí sabe o que aconteceu? Não precisou mais. Pastor, o que isso tem a ver com relacionamentos? O que isso tem a ver com ser compassivo? Eu tenho que entender, queridos, a limitação de cada um. Eu entendi que com a Isabelle eu tinha uma tratativa, com a Nicole eu tinha outra tratativa. Aí sabe o que acontece, pessoal? Depois, eu acho que a última piaba que essas meninas tomou, a Isabelle tinha o quê? Tinha 6 anos. Aí tem pai aí com 15 batendo em filho. Sabe por quê? Porque quando era para ter corrigido com amor, não fez. Porque compaixão não é somente fazer carinho. Compaixão é corrigir com amor ao ponto de você criar um bom caráter na vida dos seus filhos. Sabe o que eu tenho visto hoje? Essa compaixão da negligência. A compaixão que negligencia. Aí eu amo tanto, pastor, não tenho coragem. Ou você corrige com amor, ou o mundo vai corrigir com ódio. Aí você escolhe. Só que contrapartida, nós também temos a parte de você realmente ser compassivo com a pessoa ao ponto de misericórdia pessoal. Vamos lá. Você já julgou alguém?
por algo que você mesmo errou depois? Já. Na sua vez você queria misericórdia, né? Na sua vez você dobrou o joelhinho aqui e clamou o quê? Jesus, me perdoa. Agora quando foi para você julgar o teu próximo, o que você fez? Senhor, perdoa, mas mata. Jesus, perdoa, mas não isenta do preço que ele tem que pagar. Irmãos, compaixão. Compaixão significa se colocar no lugar da outra pessoa. Compaixão é você deixar esse sentimento de humanidade ser real sobre a vida da pessoa a tal ponto que você olha para a pessoa e vê você. Porque quando foi a sua vez, alguém te ajudou. Quando foi na sua vez, alguém teve paciência. Quando foi a tua vez, alguém foi lá e te ajudou como bom samaritano, cuidando das suas feridas. Então, se você não consegue ter humanidade, se você não consegue ter esses 3 aspectos, sendo que tem um monte mais, você não tem um bom caráter. Irmão, alguém já falou para você que você é mau caráter? Alguém já ouviu isso? Eu já. Dói, pessoal. Dói. Na verdade, falaram para mim assim, se for para ser crente igual você, eu prefiro outra coisa. Irmãos, como dói mexer no nosso caráter. Sabe por quê? Porque o caráter vem falar quem nós somos. O caráter não vem falar que você tem, não vem falar, não. O caráter vem falar quem você é. E quando alguém chega para você e fala, você é um mau caráter, está falando diretamente a tua identidade. Ou seja, dói, sabe por quê? Porque quando dói, é porque a pessoa está falando a verdade. Quer que eu repita para você? Todas as vezes que alguém reclamar de você, e essa pessoa estiver falando algo e doer em você, na maioria das vezes, é porque é verdade. Sabe por quê? Porque se não é verdade, você não liga. Se a pessoa está sendo injusta, está tudo bem. Se a pessoa está mentindo, está tudo ótimo. Irmão, vocês têm noção? Até beber uma água aqui, ó. Você tem noção, semanalmente, quantas vezes eu ouço que estão falando mal de mim da Marielle? Não se assuste não. Você tem noção, quantas vezes eu já fiquei sabendo de pessoas que eu ajudei? Pode ver, para mim está de boa, eu sei quem eu sou, não dói. Se você morde, lembra desse termo que a gente usava? Mordeu. Se você ficar chateado, é porque você é realmente aquilo que a pessoa está falando. Agora, quando você conhece a sua identidade, sabe o que acontece? Pode doer pela injustiça, mas irmão, é assim ó, rapidinho. O problema é a pessoa que fica indignada. Ela fica ali ó, remoendo aquilo. Ela fica vivenciando aquilo. Então, ou seja, uma. Ou Deus está permitindo, porque Ele tem alguma coisa para fazer na tua vida. Ou na segunda, é a vontade de Deus deixar a pessoa falar aquilo de você, para que você mude naquilo que está sendo falado. É difícil, né, pessoal? Mas é uma realidade. Por quê? Porque se eu e você estivermos na palavra, estivermos na presença, mas não tivermos o caráter de Cristo, que é a consequência de viver da palavra e da presença, nós não somos cristãos, nós não somos discípulos e nós não conseguimos servir a Deus com alegria e com vida. Então o que eu quero falar para você deixa eu ver se eu vou entrar aqui. Eu vou entrar rapidinho, a gente já termina. Então o que eu quero falar para você, será que tudo isso que eu falei encaixa na tua vida? Será que hoje você consegue ser uma pessoa que ama de verdade? Será que você consegue ser uma pessoa generosa, gentil, altruísta, compassiva? Vamos para a última? Inteligência social. Lembra que eu falei que a parte do caráter que abrange a humanidade não é para mim, mas é para o próximo? Então, ou seja, eu preciso ter um tipo de inteligência social para com as pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso ter sabedoria para lidar com elas. Empatia. Pessoal, você sabe o que é empatia? Você sabe o que significa a palavra empatia? É você ter um sentimento mútuo, é você sentir o que a pessoa sente, é você se preocupar, é você ter, sabe, esse sentimento, esse afeto genuíno que o amor sente. Isso é empatia. Sabe qual é o tempo que nós estamos vivendo? Apatia. Por exemplo, você já entrou na igreja e viu alguém que você conhece chorando copiosamente? E você sabia que não era o Espírito Santo de Deus? Já teve essa oportunidade? Já teve? Pois bem, você saiu do seu lugar e foi lá abraçar ela? Você saiu do seu lugar lá depois, irmão, está precisando de alguma coisa?
Ai, pastor, eu não pergunto, sabe por quê? Porque eu não tenho dinheiro para dar. Irmãos, e quem disse para você que todo problema é dinheiro? Você sabia que tem coisas que o dinheiro não pode comprar, como um abraço de verdade? Irmão, teve pessoas nessa igreja, eu já ouvi testemunhos dessa igreja, de pessoas que foram curadas por conta de um abraço. Eu já vi pessoas, irmãos, que foram curadas por conta de que alguém colocou a mão no ombro dela e falou: viu, estou aqui com você. Aí sabe o que tem acontecido comigo e com você? A gente pensa que o nosso problema é superior a todo mundo, a tal ponto de eu me tornar apático para as outras pessoas. Eu não tenho mais apatia, eu não tenho mais essa cumplicidade, eu não me preocupo mais se a pessoa está bem, eu não me preocupo mais se está tudo bem com a pessoa. Por quê? Porque o meu mundo é eu, não, o meu mundo é Cristo. Ou seja, se eu quero ter um bom caráter, eu tenho que ter empatia pelas outras pessoas. Aí agora você começa a entender do porquê que eu tento ser, queridos, aqui uma igreja diferente. Por que eu tento eu tento, sabe, unir vocês, eu tento de alguma forma, culto de mulheres, para que as irmãs, quantas de vocês vieram aqui no culto das mulheres e não tinha um cafezinho no final? Foi cobrado alguma coisa das irmãs? Alguém cobrou? Passou o cartãozinho lá? Acho que não, né? Você sabe para que tem aquele cafezinho, irmãs? Para que você converse com outras pessoas, que às vezes aquilo que você passou vai ser de ânimo para a vida daquela que está passando agora. Aí sabe o que acontece? Não, eu tenho que ir embora urgente, que não sei o que tem. Irmãs, calma. Sabe por quê? Às vezes ali vai ser o tempo de Deus para com você, ou para te usar para ir para com outra pessoa. Aí nós temos agora o futebol aí, né? O chutar a cabeça do capeta, né? E o homem é diferente, irmãos. O homem dá risada, o homem zoa um outro, né? O homem fala mal ali um do outro. Ai, que cara ruim ali, olha ali o Evandro, pelo amor de Deus, né? Então, mas é um jeito do quê? De você se socializar, cada um tem um jeito diferente, né? O homem não vai chegar, apesar que tem uns homens assim no século 21, né? Misericórdia, Jesus. Homem chora, pessoal. Homem que não chora é o problema, amém? O problema é o homem vitimista. Aí para mim é o fim, pessoal. Aí para mim, né, é que está gravando, senão eu ia usar um termo aqui, mas não vou usar não. Amém? Irmãos, chore. Você sabe na frente de quem que você tem que chorar? Na frente da tua esposa. Chore na frente da tua esposa, converse com ela, tá? Mas esse negócio, ninguém me ama. Ô, meu irmão, vontade de dar um tapa santo no irmão, né? Vira homem, rapaz. Pelo amor de Deus, pessoal, a gente é homem, irmão. Você é homem, meu irmão. Ei, estufa o peito aí, ó, puxa a barriga para dentro. Você é homem. Esse negócio de vítima, ai, coitadinho de mim, ninguém me ama, irmão. Morre então, em nome de Jesus. Gente, a gente é homem. Homem, sabe o que é homem? Homem apanha, tá dando risada. Homem vai lá, recebe lá, sei lá, um apelido, o seu baleia, tá dando risada. Ai, vou procurar agora a pastora Marielle, que precisa fazer terapia. Seja homem, homem. Amém, homens? Nossa. Se fosse por esse amém, já era. Amém? Pessoal, inteligência social, empatia. Irmãos, comece a se preocupar mais com as pessoas. Comece a amar mais as pessoas. Comece a se preocupar mais com quem está do seu lado. Amém? Consciente dos próprios motivos e sentimentos e os dos outros. Todo mundo é igual a você? Irmãos, imagina se tivesse 2 de você no mundo. O mundo tinha acabado. Se tivesse um Bruno e meio, Santa Bárbara do Oeste já tinha entrado dentro de um buraco, pessoal. Amém? Deus sabe o que faz. Ei, eu entendo meus pensamentos, eu sei do que eu gosto, eu sei qual é a minha posição, mas eu tenho que aprender a respeitar o próximo, né? Quer ver? Vamos lá. Nem vou perguntar quem é corintiano aqui, né? Estou orando pela tua vida em nome de Jesus. Mas eu sou palmeirense. Aí sabe o que acontece? Você vem com essas piadinhas aí de mundial. Aí eu vou perguntar para você quanto que tem no seu cofre lá de dinheiro. Não vai sair em lugar nenhum. Aí sabe o que acontece? Fica aquele embate dos crentes, né? O meu jeito é certo, o seu está errado. O meu time é bom, o seu time é ruim. Apesar que isso é verdade, né? Mas não quero falar sobre isso. Quer ver outro problema? Política. Eu tenho a minha posição, mas não é porque o irmão é o contrário da minha que eu não vou amar ele, pessoal. Ei, aí sabe o que eu vi na época das votações? Colocando bandeira do Brasil aqui. Que coisa linda, pessoal. Sabe qual é o problema? Ninguém está nem aí para o Brasil.
Todo mundo está só aí pensando no seu próprio bolso. Que Brasil, o quê? Aí coloca Brasil, o Brasil ora pela bandeira e que não sei o que tem. Ei, posso falar uma coisa para você? Respeite. Se a pessoa tem um partido político que não é o seu, respeite, pessoal. Sabe por quê? A Bíblia fala que ao crente não convém contender. A pessoa gosta de preto, você gosta de branco, glória a Deus, deixa ela com o preto, você fica com o branco, está tudo certo. Sabe qual é o problema? O problema, queridos, que eu estou irritado porque o outro não gosta do que eu gosto. É ou não é? Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo aonde porque a pessoa ela tem uma opinião diferente da minha, eu já não gosto mais. Sabe qual é a única coisa que nós não podemos ter opiniões divididas? Isso daqui, ó. Isso daqui não tem duas opiniões. Isso daqui não tem pontos de vista. Isso daqui, queridos, não tem, eu entendi de uma forma. Não, isso daqui tem que ser entendido como o autor escreveu, ponto final. Absoluto é só essa verdade aqui, ó. Essa verdade é absoluta, ela está acima de tudo. Fora isso, dá para conversar. Tudo. Sobre alimentos, sobre comida, sobre time, sobre política, dá para cada um respeitar o outro. Ou seja, se eu tenho a humanidade fortalecida no meu caráter, eu posso não concordar com o ponto de vista da outra pessoa, mas nem por isso eu vou brigar, mas nem por isso eu vou atacar, mas nem por isso, não, mas eu vou mostrar a verdade para ela. Ei, fique tranquilo, sabe por quê? Deus não precisa que ninguém defenda ele. Você acha que Deus precisa que alguém defenda ele? Meu irmão, fique tranquilo, ele é o Senhor dos exércitos. Se ele der uma palavra, acabou. Se ele não matou ninguém lá em Brasília, é porque ele está no controle, pessoal. Só descansa. Amém? Sintonizado, pessoal, no mesmo pensamento. Sabia que isso é muito, muito necessário na igreja? Isso é muito necessário no casamento. Isso é muito necessário na sua vida familiar. Sabe por quê? Tem pessoas, e essa palavra sintonizado, a gente pode fazer uma analogia com o canal de televisão. Enquanto um está assistindo Record, o outro está assistindo, nem existe mais, Manchete. Quem é da época da Manchete, pessoal? Aí, ó, só os velhos, isso aí, ó. Manchete. O outro está assistindo Castelo Rá-Tim-Bum. Aí sabe o que acontece? Nós criamos divisão dentro do nosso próprio lar. E eu não estou falando de televisão, os irmãos estão entendendo. Sintonizado nos mesmos princípios, sintonizado nas mesmas prioridades que a palavra de Deus é a oração e Jesus Cristo, sintonizados todos na honestidade, no amor, no carinho, na empatia. Aí sabe o que acontece? A Bíblia fala que uma casa dividida, ela não subsiste. Contrapartida, aonde há união, é ali que Deus ordena a bênção dele. Tá? Sabe o que faz as pessoas fazerem o quê, pessoal? Progredir. Não é fazer com que a pessoa retroceda. Uma pessoa que tem inteligência social, ela vai fazer a pessoa progredir, pessoal, vai colocar ela para frente e não matar a pessoa. Quem aqui já foi machucado por um crente, pessoal? Levanta sua mão aí. Quem não levantou, mentiu. Já aviso. Sabe por quê? Porque quantos de nós, em algum momento da nossa vida, não foi machucado, não foi ferido, não foi alguma coisa? Sabe por quê? Faltou aquilo ali, ó. Saber o que faz as pessoas progredirem. Aí, se esconde atrás da crítica construtiva. Já ouviu falar isso? Crítica construtiva, tem umas que é verdadeira, pessoal. Agora tem outras críticas, guarda para você. Sabe por quê? Critica lá no seu joelho, ora pela pessoa, porque você sabe que se você falar aquilo não vai surtir efeito nenhum. Então, pessoal, justiça. Tem alguém aqui que está precisando mudar alguma coisa na justiça ali? Tem? Humanidade, amor, generosidade, inteligência social. Será que não tem alguém que tem que mexer nisso daqui? E nós temos, acho que mais alguns pontos. Aí eu te vejo semana que vem. Mas eu posso falar para você uma coisa? Depois lá na sua casa, eu vou postar live amanhã. Nós estamos com um problema na internet aqui. Amanhã eu vou postar live. Print isso daqui, ou peça para mim. Eu mando para você, para que você tenha um parâmetro do que você já está bom e vai continuar, e daquilo que você está ruim e vai melhorar no nome de Jesus. Vamos se colocar de pé? Amém? Queridos, quinta-feira, culto de adoração, venha, Deus vai falar grandiosamente conosco em nome de Jesus. Domingo, 10 da manhã, 18h30, nós temos a nossa Santa Ceia, pessoal. Então não falte por nada, Deus vai ter um compromisso comigo e com você, e eu sei que Deus vai fazer coisas extraordinárias, amém? Depois do culto à noite, nós temos a nossa cantina.
Então, pessoal, você que não ficou ainda, fique em nome de Jesus. Amém? Fique. Nós estamos elaborando aí do cardápio, não sei o que eu vou fazer ainda, estou vendo como está esse clima aí, mas pode ficar tranquilo que vai ser feito com muito amor, muito carinho, e não é pela comida e muito menos pela arrecadação. É para você sentar na mesa, queridos, e conhecer, se socializar com pessoas que você nunca imaginou ter como amigo. Então é para isso que nós fazemos, para que a igreja esteja unida. Sabe onde eu aprendi isso? Lá no Japão. Lá no Japão nós não tínhamos pais perto, nós não tínhamos mãe, não tinha nada, era só a gente. Aí sabe quem se tornava a nossa família? A nossa igreja. Aí nós íamos passear junto, a gente viajava junto, a gente comia junto. E eu posso falar para você, eu, meu cunhado, a minha irmã, vivemos o melhor momento da nossa igreja lá em Okazaki. Porque estávamos unidos e Deus estava ordenando a bênção e salvando almas. Nós vimos com os nossos olhos. E é isso que eu quero viver nessa igreja. Uma unidade ao ponto de que quem está aqui vai crescer na graça e no conhecimento, e quem não está aqui vai ser atraído pela unidade da bênção do Senhor que habita nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, por esse momento glorioso, por essa graça, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, de aprender, Pai amado, o que devemos ser e o que devemos não ser. Obrigado, Jesus, por poder, Pai amado, Senhor Deus, nos colocar contra a parede, nos mostrar, Senhor, o que precisa ser modificado. Obrigado, Jesus, por nos corrigir, Pai amado, porque o Pai que ama corrige. Que o Teu Espírito Santo nos leve em Tua paz, em Tua segurança, com esse senso de mudança. Esse senso, Pai amado, de não se conformar, Pai amado, do método, do modo que nós estamos, mas, Pai, ficarmos inconformados para progredirmos naquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos dê senso de justiça, de humanidade, que venhamos, Senhor Deus, a termos todas essas características que foi dita, porque o Senhor tem todas elas, Pai. Pai amado, que o Senhor nos dê uma semana cheia da Tua presença. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos para o alto, que é de lá que vem a nossa bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, e nós podemos dizer amém e amém. Deus te abençoe.